Querido irmão, querida irmã, alegra-me poder outra vez vir aos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba e desde estes estúdios chegar à sua casa para juntos rezarmos na leitura orante da palavra. É para o 27º domingo do tempo comum, dia 6 de outubro, e o nosso texto, ou o texto da palavra para este dia, para o 27º domingo, é Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10. Apenas 6 versículos, muito breve o texto. Em primeiro lugar, vamos à leitura. Começo, Lucas 17, 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. O Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira: arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, lhe dirá, quando voltar do campo: tão logo chegues, vem para a mesa? Ou ao contrário, não lhe dirá: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás por tua vez. Acaso se sentirá obrigado para com este servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. É esta, meu irmão, a palavra do Evangelho para este 27º domingo do tempo comum. Apenas 6 versículos. Eu gostaria aqui, antes de qualquer palavra, contextualizar esses versículos. No capítulo 15, nós falamos agora do capítulo 17. Mas no capítulo 15 o destaque fora para a misericórdia. Também no capítulo 16, um dos últimos textos fora do rico, avarento e de Lázaro. E depois desta temática, o evangelista inicia um conjunto de catequeses para os discípulos. Toca na temática do perdão, toca na temática do escândalo, e então, de maneira mais direta e imediata, dialoga com os discípulos. E aí esta pergunta retórica: quem de vós, ou melhor, os apóstolos disseram ao Senhor, num conjunto de catequese, como eu falei: aumenta em nós a fé. Fé. O que significa fé? É importante ter isso bem claro. Fé não é aquele pensamento positivo, como se quiséssemos orar em torno a uma causa que nos interessa e para a qual oraríamos de maneira psicologicamente tão intensa, para que o Senhor finalmente atenda às nossas insistências.
Não é isso a fé. Tampouco é criar expectativas em torno a respostas positivas ante demandas que nos convenham. Fé, o que é? É uma espécie de tripé. Confiança, abandono, obediência. Não é, portanto, resultados previamente antecipados e lutar por eles, mas é colocar a nossa liberdade, nossa capacidade, também nossos anseios, também nossos desejos, sim, mas colocar nas mãos de Deus, não condicionar Deus às nossas demandas. Aumentar a fé é porque fé é dom de Deus, não é construção humana. E aí a resposta de Jesus ao pedido: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta amoreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedeceria. Fé do tamanho de um grão de mostarda é exatamente para ilustrar o que significa, qual é a grandeza de quem crê. Quem crê é o mesmo que ter fé. Não se trata tanto de criar espetáculos miraculosos e admiráveis. Ninguém vai dizer a uma amoreira, aliás, a amoreira era uma das árvores conhecidas na época como um dos mais profundos sistemas radiculares, raízes mais profundas. Uma amoreira subsiste aproximadamente por 600 anos. Olha a força desta planta. Se tivesseis fé, como um grão de mostarda, daquele tamanho, claro, é a linguagem figurada, então seríeis capazes de atos comparáveis a uma realidade tão grandiosa. Se fordes capazes de confiar, abandonar-se e obedecer, é muito grande o que o discípulo do Senhor, se fordes capazes, é muito grande o que fareis, digamos assim. Sigamos um pouco mais. Quem de vós, tendo um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, é um passo seguinte. Se começamos com a fé, depois vem o tema da reflexão. Quem é o discípulo diante de Deus? Acaso, ao contrário, não lhe dirá o Senhor dos servos: prepara-me a mesa, cinge-te, serve-me? A mentalidade circulante na época tinha os traços, sim, era usual, não é que o Senhor Jesus assim tivesse servos, mas na sociedade do tempo, da época, o proprietário da casa tinha a seu serviço servos, e o servo, ao longo do dia, cuidava da propriedade, ou das propriedades do Senhor. À noite preparava, cuidava da casa, da refeição. O que estava acontecendo? Entre os líderes das comunidades cristãs, lá no final do primeiro século, havia muitos que, por serem líderes comunitários, pretendiam algumas formas mais afrouxadas e mais facilitadas de viver o seguimento de Jesus, porque eram ministros da comunidade, também pretendiam alguma forma de afrouxamento ou facilitação. Por isso, esta parábola: acaso se sentirá obrigado para com esse servo por ter feito o que lhe fora mandado? E então, continua a parábola: assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos. Apenas o que devíamos fazer foi o que fizemos.
o servo vive sua grandeza não tanto pelas realizações ou grandes feitos de que é capaz. O servo do Senhor, o servo de Deus, integra em sua interioridade os pensamentos e os critérios de Deus. Se Deus se faz humilde, o servo também se fará humilde. Se Deus não se apresenta com pretensões diante do homem e da humanidade, mas se despoja, assim foi o que fez Jesus. Também é este o caminho proposto a quem se faz discípulo, que aqui recebe o título, nesta figuração narrativa, recebe o título de servo. Muitas traduções até traduzem assim: somos servos inúteis. Mas não é esse o sentido. Inútil. Aquele que já cumpriu sua tarefa está disponível, está pronto para novas responsabilidades. Não é inútil. Inútil para nós é aquilo que já não tem relevância, não tem valor, não tem presteza. Na cultura do tempo, o inútil é aquele, não que não tenha utilidade, é que sua utilidade está disponível para que o Senhor dela se sirva. Meu irmão, minha irmã, o que o texto nos propõe é que toda a inteireza da nossa liberdade pertença ao cultivo, seja dedicada ao cultivo de relações sadias com Deus, sem quaisquer outros interesses, mas a liberdade do servo, que vive sua liberdade, que a vive em relação construtiva com seu Deus. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Agora é a hora da segunda parte no nosso programa, querido irmão, querida irmã. E é também, por ser segunda parte, é agora o momento orante. Para orar, ou orar é como preparar uma refeição. É preciso escolher o prato, é preciso higienizar as mãos, o rosto. É preciso um conjunto de utensílios, uma mesa, um ambiente. Assim como a refeição, também a oração. Peço-lhe, pois, para preparar nossa interioridade, a minha, a sua, as de muitos. São milhares e milhares por este Brasil que oram agora, que fazem, que participam dessa leitura orante. Meu irmão, minha irmã, feche os olhos, recolha-se. Tente sentir os seus olhos fechados. Sinta-os. Isso requer concentração. Tente sentir o seu rosto, a sua face. Tente sentir o ar que passa pelas vias aéreas, penetra as narinas, passa pela garganta, a traqueia, chega aos alvéolos pulmonares,
enche os pulmões. Importante isso. Tente sentir o coração que bate. Ele bate mesmo que você peça para ele não bater, ele o faz. Há uma vida interior, física, mas também pode ser vida espiritual, se quisermos, que tenha dinamismo e vitalidade, a vitalidade que o próprio corpo tem. E agora, tente imaginar o Espírito Santo, como o ar chega aos pulmões, que o Espírito de Deus chegue aos seus afetos, sua vontade, sua inteligência, suas paixões, as suas, as minhas, as nossas. E a Ele queiramos falar, pedir que venha o Espírito Santo. Ajudou Lucas a escrever, nutriu, sustentou a fé do evangelista, das comunidades que viveram antes que ele escrevesse. Que ele venha sustentar a nossa oração agora e a nossa fé. É pessoa o Espírito Santo, é o amor do Pai e do Filho, é uma pessoa a participar dos nossos passos e dos nossos movimentos e dos nossos pensamentos e dos nossos afetos. Peçamos, Espírito Santo de Deus, procedes do Pai e do Filho, foste a promessa de Jesus para nós, para os discípulos de outrora, para os discípulos de agora. Que tua força, luz, vigor, calor, que tudo isso envolva nossa interioridade num desejo sincero de encontrar um Deus amoroso que se revelou em Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, tenhamos nossa Bíblia aberta. Nós acabamos de lê-la na passagem de Lucas 17, 5 a 10. Vamos retomar, vamos observar movimentos, pessoas, gestos, palavras e silêncios. Tentemos aqui reler com a imaginação. Os apóstolos disseram ao Senhor, vamos tentar isso, em algum lugar da viagem para Jerusalém, numa casa, numa praça, sob uma árvore, alguma fonte nas vizinhanças, e eles lhe dizem, aumenta em nós a fé. Alguém diz a Jesus, um daqueles 12, Lucas até chamou de apóstolos, um daqueles 12, Senhor, aumenta em nós a fé. Talvez eles percebam, Jerusalém já não está tão longe. O caminho é pesado, é difícil, é exigente, é cansativo. Talvez até se perguntem se vale mesmo a pena ser discípulo. Quem sabe eles não conheçam a Judéia e nem Jerusalém. E sabem que há pessoas que não gostam de Jesus. Aumenta em nós a fé. E aí a resposta, vamos tentar ver o Senhor, seus gestos, seus olhares. Com a fé que tendes, outros traduzem, se tivesseis fé como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira,
arranca-te e replanta-te no mar. Dá até para imaginar Jesus a lhes dizer: se tiverdes fé, tão pequena quanto a semente, um grão de mostarda, que era uma das menores sementes conhecidas do mundo de então. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira. E aí a amoreira, talvez houvesse alguma amoreira lá nas vizinhanças. Uma das árvores de raízes mais profundas e um sistema radicular muito, muito ramificado. Uma árvore que ninguém arranca. Se tivesseis fé, diríeis: sai daqui, vai ao mar. Já pensaram uma árvore plantar-se no mar? Claro, são imagens figuradas. Parece o impossível. Mas não é o impossível da imagem, mas a fé que se afigura impossível, com Jesus Cristo alarga para qualquer possibilidade. É impossível o poder humano, é possível a fé em Deus. Aquela fé que o Senhor quer mostrar, ao modo como Ele a quer viver, em obediência ao Pai. Vamos tentar imaginar Jesus a lhes explicar: se tivesseis fé, como um grão de mostarda. Eles se lembram, pequeníssima, um olha para o outro, talvez até um pergunte ao outro o que significa ter fé. Talvez queiram perguntar, mas como isso acontece? E a palavra de Jesus soa e ressoa. Não é um espetáculo, são imagens figuradas para dizer: a grande força do discípulo e do apóstolo é confiar-se, colocar-se com abandono, confiança e obediência, sem programar o resultado, mas responder ao Senhor que lhe olha. Lá está o discípulo a pedir sobre a própria fé e o Senhor a lhes falar. Fé não é algo que conquistamos com nossas competências ou habilidades, é dom. E talvez o Senhor esteja a me olhar e a perguntar. Faça uma pergunta discreta, e eu estou lá, a caminho de Jerusalém, com os outros 11, sou um dos 12. E ele pergunta: como crê? Em quem crê? De que modo crê? Ele está a olhar para mim, e talvez eu tenha que dizer que a Ele eu peço só quando estou em apuros. Ou então, que creio numa ideia. Ou então, que faço pedidos, intensamente faço pedidos. E Ele está a dizer, está a perguntar, mas confia, abandona-se, obedece à palavra. Jesus quer dizer a você e a mim, não se trata de pedir espetáculos ou milagres, mas de caminhar com Ele, onde Ele for, de amar como Ele ama. E então vou pedir ao Senhor, com muita humildade: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Agora é o meu pedido, o dom da fé, não outro. Esqueçamos pedidos de saúde, de cura, de resolução de problemas. Isso pode ser em outro momento. Agora, Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda-me
a confiar, a abandonar-me, a obedecer à tua palavra. Posso falar, posso repetir, Ele quer me ouvir.